Então, bora lá, doutora. Me fala essa diferença, então, que eu acredito que é uma linha tênue, mas existem diferenças também muito importantes. Muitas diferenças. Né? A ansiedade, quando ela está, né, a gente chama de generalizada, geralmente está relacionado ao excesso de preocupação. Né? Então, quando a pessoa está sobrecarregada ou está passando por algum problema, alguma coisa, ela começa a se preocupar demais, ela antecipa demais as coisas. Né? E aí começa a ter a síndrome do pensamento acelerado, e é onde começa a ter os sintomas físicos. Né? É o medo do futuro. O medo do futuro. Né? Então, às vezes, eu até diferencio assim, na ansiedade, a gente costuma liberar na nossa corrente sanguínea algumas substâncias que fazem com que a gente tenha os sintomas físicos reais. Tá? Já a depressão costuma ser o contrário. A gente tem uma deficiência, né, dos neurotransmissores, do bem-estar e do prazer. Serotonina, dopamina, né, endorfina, ocitocina. Então, a pessoa um é o começa a ter... excesso e o outro é o déficit? Seria assim, isso? Não necessariamente dessa forma, um é o mais e o outro é o menos, tá? Mas na ansiedade também costuma ter uma redução, tá? Desses neurotransmissores, mas existe essa liberação de uma forma inadequada de algumas substâncias que faz com que a gente somatize, como por exemplo, começa a liberar adrenalina de uma forma errada, começa a ter palpitação, falta de ar, pressão alta, né? Na depressão costuma acontecer a queda, né, dos neurotransmissores, né, que são os hormônios do bem-estar e do prazer. E as pessoas às vezes perguntam assim, Priscila, mas o que é? Por que a pessoa tem a depressão? Né? Costuma ser por dois fatores. Um fator, predisposição genética, né? Então, aquela pessoa que chega no consultório, Priscila, tá tudo bem na minha vida. Meu trabalho tá legal, meu marido é ótimo, meus filhos é ótimo, tenho minha casa bacana, mas mesmo assim eu tô desmotivada, não tem por que levantar todos os dias de manhã. Então, muitas vezes existe uma predisposição genética. Se você faz aí uma anamnese, né, uma busca pelo histórico familiar, costuma ter os casos na família. Tá? E o outro fator são os ambientais. Então, são os fatores ambientais que a pessoa está passando por algum problema ou que já passou por algum problema. Né? Então, algum trauma no passado que não foi trabalhado, ou está com problema no relacionamento, está com algum problema de saúde na família, ou passando por algum problema no relacionamento. Né? Então, a pessoa fica instável emocionalmente, e aí o nosso organismo vai tendo uma deficiência dessas substâncias, como, por exemplo, a serotonina e a dopamina, que são as principais. Né? Lá dentro da fenda sináptica, enfim. Sabe? Então, a gente às vezes tem que repor. Então, o antidepressivo, ele vem para poder normalizar essas substâncias que estão num nível mais baixo. Entendi. Ansiedade pode virar depressão ou depressão pode virar ansiedade? Pode. Qual que é mais comum? E muitas vezes tem um transtorno misto. Às vezes eu começo com um transtorno ansioso e aí eu começo a ficar disfuncional e o humor começa a deprimir, desenvolve a depressão. Ou começa num quadro depressivo e começa a ter alguns picos de ansiedade. Pode ter, sim. Uma não exclui a outra. E existe uma mais comum ou se vê de... Eu vejo no consultório depressão e ansiedade bem em pé de juntas. igualdade. Juntas.